Primeiramente, eu quero pedir que você, se é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, porque o YouTube está boicotando os canais de esquerda. O YouTube deu um strike no Plantão Brasil e aí caiu pela metade o alcance do canal. Em compensação, o YouTube deu um strike no canal do Jair Bolsonaro por conta de um vídeo em que ele falou que a vacina da Covid daria AIDS. E aí sabe o que aconteceu? É a primeira vez na história do YouTube que um canal leva 2 strikes, o do Bolsonaro levou o segundo strike, e não é suspenso por uma semana. Toda a grande mídia noticiou, isso foi notícia até no exterior, de que o canal do Bolsonaro foi suspenso no YouTube por uma semana, mas não foi. Primeira vez na história que o YouTube fere as próprias regras e, no caso, para fazer o bem para o Bolsonaro, para deixar o Bolsonaro continuar publicando fake news. Ontem mesmo ele já publicou outro vídeo no canal dele, só para que você saiba. Então inscreva-se aqui no canal e nos canais de esquerda para que a gente tenha mais alcance, porque ano que vem vai ser uma guerra, viu? Agora, por falar nessa guerra, ontem o Zé Trovão se apresentou, ele se entregou em Santa Catarina. Muita gente começou a perguntar, Thiago, como é que o Zé Trovão entrou no Brasil e não foi preso na fronteira? Porque ele estava na lista vermelha da Interpol, ele estava foragido no Brasil, então o correto é que assim que entrasse no Brasil, a Polícia Federal o prendesse. Mas não. Ele entrou no Brasil na semana passada, ele ficou vários dias com a família dele, e aí o advogado dele o instruiu a se entregar. Se não, ele ia ficar indefinidamente no Brasil foragido, enquanto todo mundo achava que ele estava no México. Sabe como foi o plano de fuga do Zé Trovão? Logo que saiu a prisão dele, que saiu a notícia de que ele estava foragido no México, ele voou do México para o Peru. Do Peru, alguém o ajudou a entrar no Brasil. Quem que deve ter ajudado a entrar no Brasil? Como é que ele entrou no Brasil sem passar pela Polícia Federal? Muito estranho, muito estranho. E aí ele foi até a casa da família dele, ficou lá uns dias e depois se entregou na Polícia Federal. Só para você ver como tem bandido na Polícia Federal que deixa um foragido entrar no país. Só para você ter ideia. Mas aqui, depois da prisão do Zé Trovão, o que aconteceu? Os grupos bolsonaristas começaram a se incendiar. Por quê? Porque quando o Alexandre de Moraes decretou a prisão do Alan dos Santos, muitos bolsonaristas diziam, olha, não tinha aquele plano que o Bolsonaro tinha falado, porque no dia 9 de setembro, logo depois dos atos do 7 de setembro serem um grande fracasso, dado o tempo que o Bolsonaro demorou para organizar, foi um fracasso total. E logo depois de alguns bolsonaristas fecharem estradas e tudo mais, e a coisa ia ficar feia, o Bolsonaro pediu arrego e pediu desculpas para o Alexandre de Moraes. E aí, os bolsonaristas, o gabinete do ódio que ainda existia, vamos lembrar que o gabinete do ódio hoje está esfacelado, eu vou falar disso já já, o gabinete do ódio começou a falar que não, na verdade o Bolsonaro fez um acordo e que o Alexandre é que pediu desculpas para o Bolsonaro e que aí o Zé Trovão, o Wellington Macedo, o Roberto Jefferson, o Daniel Silveira e não sei mais quem, todos os que estão presos seriam soltos nas próximas semanas. O que aconteceu? Aconteceu que ninguém foi solto. O STF negou o pedido de soltura de vários deles e ainda decretou a prisão do Alan dos Santos. Mas alguns bolsonaristas, aí são resquícios do que ainda sobra do gabinete do ódio, começaram a falar, não, mas olha, o Alan dos Santos é um traidor, o Alan dos Santos traiu o Bolsonaro, o que não é verdade, eu já falei aqui, o Alan dos Santos era desde que ele agora nos Estados Unidos, o gabinete do ódio começou a se esfacelar no Brasil, ele era um ponto-chave para o bolsonarismo criar o gabinete do ódio lá nos Estados Unidos, onde seria muito mais difícil do STF desmantelar aquilo, porque estariam todos fora do país, seria muito mais difícil de aplicar quebras de sigilos, de aplicar qualquer tipo de medida cautelar contra eles. Porém, com a prisão do Alan dos Santos, isso ferrou. Mas o que importa para o bolsonarismo não é a verdade, estamos na era da pós-verdade. O que importa não é mais a verdade, é a narrativa. E a narrativa deles era de que não, o Alan dos Santos é um traidor, o acordo ainda está de pé, serão todos soltos. Só que aí passam alguns dias e o Zé Trovão se entrega à Polícia Federal. Vamos lembrar que uma semana atrás, o STF, por unanimidade, manteve a prisão dele. Isso não reverbera nos grupos bolsonaristas. Esse tipo de notícia não chega lá. Parece que é censurado antes de chegar lá. E aí eles falaram, opa, peraí, mas a notícia da prisão chega. Eles falaram, opa, peraí, e agora? Aí começaram a ficar desolados. Os que ainda não estavam desolados, que acreditavam ainda nessa narrativa de que o Alan dos Santos era traidor e por isso foi preso, eram poucos, viu? Já tinha rachado os grupos bolsonaristas. Tava tudo rachado. Muitos já sabiam que deu tudo errado,
que o Bolsonaro mentiu para todo mundo, muitos já começavam a falar, eu não acredito mais no Bolsonaro. E aí o que acontece? Depois da prisão do Zé Trovão, os que ainda acreditavam falaram, ah não, agora não dá mais. O Bolsonaro mentiu pra gente. E aí muitos começaram a falar, eu jamais vou às ruas pelo Bolsonaro de novo, jamais, porque ele mentiu. E aí caiu a ficha deles. Tanto caiu a ficha deles que vários youtubers bolsonaristas passaram a criticar o Bolsonaro. E é engraçado, eles sabem que o bolsonarismo é uma seita. E aí eles sabem que até as críticas que eles fazem ao Bolsonaro, eles têm que colocar um elogio no meio da crítica pra falar, olha, eu tô fazendo uma crítica construtiva, pelo amor de Deus, não me critiquem, não me cancelem. Porque ser cancelado pelo grupo bolsonarista, a gente sabe o que aconteceu com a Joyce, com tantos outros bolsonaristas. Quando eles são cancelados lá no grupo bolsonarista, os bolsonaristas o expurgam de lá e falam, não, se você não acha que o Bolsonaro é perfeito, sai daqui. E aí começaram a fazer críticas ao Bolsonaro. Tem um youtuber bolsonarista que está na Austrália, ele detonou o Bolsonaro anteontem, na verdade, à noite. Por quê? Porque ele falou, olha, o Bolsonaro falou esse negócio sobre a AIDS, que a vacina da Covid está fazendo as pessoas contraírem AIDS, essas coisas, e o Bolsonaro deu pano pra manga para a oposição atacar o Bolsonaro. O Bolsonaro está fazendo tudo errado. Eu vou mostrar aqui a crítica dele e você vai entender o nível de ânimo que estão os youtubers bolsonaristas com o próprio Bolsonaro. E sabe por quê que eles começaram a fazer crítica? Claro, sempre com medo de perderem audiência, sempre com medo de serem cancelados, mas começaram a criticar. Por quê? Porque eles sabem que no momento em que eles precisarem do Jair Bolsonaro, o Bolsonaro vai virar as costas para eles, assim como virou pro Alan dos Santos, pro Zé Trovão e para tantos outros. Vou mostrar aqui o vídeo e você vai se surpreender, ó. Começa aqui no segundo 43, ó. Olha só. Fala aqui um youtuber bolsonarista, um dos mais famosos, que tem mais de 1 milhão de seguidores. A CPI, nesse final, um relatório recheado, aí um capítulo gigante que envolve também fake news, gabinete do ódio e tudo mais. Aí, com todo esse contexto, Bolsonaro traz esse tema para a live dele. Me diz uma coisa, isso vai mudar o quê? Mais de 60% do Brasil já tomou a segunda dose. Vai mudar em quê? Ah, eu não vou tomar a terceira dose e tudo mais. Essa questão aí que envolve o que o Bolsonaro diz, que é o tal do adenovírus, não tá na Pfizer, não tá na AstraZeneca, também não tá no Butantan. Sabe? Aí, depois, reclama que fica um discurso, ó, ele é contrário aos imunizantes. Ele é contrário com os imunizantes. Ele é contrário com os imunizantes. A gente já tá em período eleitoral. A gente já está em um período eleitoral. Essa informação, ela não é aplicável para o cenário brasileiro. Ela aí diz muito sobre o imunizante russo, a Sputnik V, mas no cenário brasileiro não se aplica, tá entendendo? Então, pô, só perdeu, cara. Não tinha necessidade. Não tinha necessidade. A gente não precisa entrar no mérito das matérias, que Bolsonaro ele só repercute uma matéria da grande imprensa, mas qual foi o ganho? Tá entendendo? Qual foi o ganho que Bolsonaro teve? Só perdeu, só deu motivo de, o que tá acontecendo. Deu motivo para retirar a live dele. Tirou a live e já tem a notícia. Ano que vem, quando pesquisar, falar, ó, Bolsonaro, não é a primeira vez que Bolsonaro está sendo censurado. No passado ele também já mentiu sobre os imunizantes, teve a live derrubada e tudo mais. Então acho que falta um pouco mais de estratégia na hora do pensar, sabe? Assim, pô, cara, eu tenho certeza. Ninguém acho que tem dúvidas que foi na melhor. Tá aqui um dos youtubers bolsonaristas falando sobre o fato do Bolsonaro ter tido o vídeo excluído pelo YouTube. Teve o vídeo excluído, mas o YouTube não aplicou a própria regra de que o canal deveria ter ficado uma semana suspenso. Teve o vídeo deletado pelo Instagram e pelo Facebook, ou seja, uma fake news do Bolsonaro. Ele fala, pô, tá todo mundo vacinado, Bolsonaro. 70% da população já tomou a primeira dose, 59% já tomou a segunda dose. Por que que você tá ainda batendo na tecla das vacinas? Que a pessoa não vai tomar a terceira dose? Muda o quê? Aí, pra você ver, isso não acontecia. Ó, se inscreve aí no canal. Eu tinha que assistir esse cara, aí eu assisto uns outros youtubers bolsonaristas. Eu não cito nomes aqui desse pessoal, mas eu assisto muitos. Isso não acontecia. Dois meses atrás. Ele jamais faria essa crítica. Jamais isso não aconteceria. O Bolsonaro podia falar o absurdo que fosse. O Bolsonaro podia falar qualquer coisa. Ele ia lá e ele ia defender o Bolsonaro com unhas e dentes. Agora não. Agora tá criticando. Fala, pô, Bolsonaro, usou estratégia. Aí vai chegar na eleição, vamos falar que você mente. Porque mente mesmo. E o pior, ele ainda tenta utilizar a narrativa bolsonarista. A narrativa do Bolsonaro, que é uma mentira, é de que ele só estava repercutindo uma matéria da Exame, que falava que as vacinas que têm adenovírus poderiam fazer com que, se a pessoa contraísse o vírus HIV, esse vírus entraria na célula mais facilmente. Só que as principais vacinas no Brasil não são de adenovírus. Ele ainda fala, pô, Bolsonaro, você tá todo errado nisso aí. Só pra você ter ideia, o clima tá ruim entre o bolsonarismo. E agora, é o que eu falei,
Eles estão com medo da delação do Alan dos Santos e eles estão prestando toda a ajuda ao Zé Trovão, tanto é que algum criminoso da Polícia Federal e aí eu falo da Polícia Rodoviária Federal, deixou o bandido Zé Trovão entrar para ele ficar com a família. Eles estão tentando ajudar esses dois para que eles não delatem, porque se eles delatam, vem abaixo todo o bolsonarismo, vai faltar cadeia para tanto bandido. E vai faltar mesmo. Esses que organizaram os atos do 7 de setembro serão todos presos. Zé Trovão é só o primeiro. Os outros serão presos e, muita calma que a investigação vai chegar neles. E tem uma coisa, eu falei aqui, eu tava falando aqui, olha, o Alan dos Santos está sendo investigado também por lavagem de dinheiro. Tem uma coisa que ficou claríssima, e eu não sei se você percebeu. Falei aqui nos últimos vídeos que faz muito tempo que você abre o Twitter e você não vê lá nos Trending Topics, que são os assuntos mais comentados, hashtags de bolsonaristas. Até então, todos os dias, o primeiro, segundo ou terceiro lugar era alguma hashtag bolsonarista, com muitos robôs, com muito engajamento, com muitas pessoas reais também, mas muitos robôs se engajando nisso. Ele sempre colocava alguma coisa tipo hashtag Bolsonaro tem razão, tá lá em primeiro, hashtag cloroquina salva vidas, hashtag qualquer porcaria. Faz umas 3 semanas que não. Isso coincide exatamente com a decisão do Alexandre de Moraes que bloqueou as contas do Alan dos Santos. Tá ficando cada vez mais claro que essa lavagem de dinheiro da qual o Alan dos Santos está sendo acusado e investigado pelo STF, é porque ele é quem operava os robôs bolsonaristas em várias redes sociais, não só no Twitter, também no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e no Telegram. Era o Alan dos Santos, a equipe do Alan dos Santos, quem operava tudo isso. A partir do momento em que secou a fonte para Alan dos Santos, que ele não teve mais acesso ao dinheiro que ele recebia, tanto do YouTube e principalmente com superchats de milhares de reais que mandavam para ele, que era dinheiro, provavelmente dinheiro sujo que chegava para ele, exatamente para ele ganhar dinheiro e investir nisso. A gente está falando aqui só de visualização de vídeo, 150 mil por mês. Superchat era 2 vezes mais, quer dizer, mais ou menos 300 mil por mês de superchat. E imagina isso, você assiste lives do 247, dos outros canais, você sabe que não tem como eles ganharem 300 mil por mês de superchat. Era o que ganhava, segundo o STF, mais ou menos o Alan dos Santos. Fora as doações que ele recebia. Fica claríssimo que esse dinheiro era porque ele sustentava o gabinete do ódio. Então todo dia quando você entrava no Twitter, se você tem Twitter, e tinha lá em primeiro, segundo ou terceiro alguma hashtag pró-Bolsonaro, e os bolsonaristas faziam um grande barulho, era o Alan dos Santos com suas centenas de milhares de robôs. Acabou, a mamata acabou. A coisa tá feia pro bolsonarismo. E eu vou te falar, sem o gabinete do ódio, o Bolsonaro não consegue recuperar a popularidade que ele tinha, mesmo com auxílio, com o que quer que seja, e ele não consegue mais pautar a mídia. Já percebeu que o Bolsonaro não pauta mais a mídia? Tava todo mundo falando de rachadinha. Chegava o Bolsonaro, falava alguma abobrinha, o gabinete do ódio começava a jogar a gasolina na fogueira, aí todo mundo esquecia da rachadinha, de qualquer coisa, e começava a falar sobre outro assunto. Agora não acontece mais. Tanto a mídia como a esquerda, as redes sociais, só falam dos problemas do Brasil e do Bolsonaro. Não conseguem mais parar para falar sobre algum assunto que está ao lado, algum assunto que não tem importância. Como, por exemplo, às vezes, Bolsonaro ia lá e falava, olha, eu faço cocô dia sim, dia não. Aí, pô, tem denúncia de corrupção, coisa importante que dá cadeia. Aí parava todo mundo para falar que, olha, o Bolsonaro disse para fazer cocô dia sim, dia não. Não dá cadeia falar isso. Não, ignora. Mas não, as pessoas falavam. Agora não consegue mais. Já não consegue, porque ele não tem um gabinete do ódio para jogar gasolina na fogueira das abobrinhas que ele fala. E quando ele fala uma abobrinha numa live, como falou o caso da AIDS com a vacina, é crime. O que ele falou nesse caso foi crime. E aí quando todo mundo fala disso e ele tem as contas suspensas, pega mal, porque na próxima eleição, como disse o próprio youtuber bolsonarista, é munição que será usada contra ele, não só por nós à esquerda, mas por todos os outros candidatos. A coisa tá bem ruim pro Bolsonaro e ele tá começando, é a primeira vez que isso acontece. O núcleo duro bolsonarista, porque o núcleo duro bolsonarista era grande, foi ficando cada vez menor e sobrou só aqueles mais ferrenhos. E tá rachado bem no meio. Quando racha no meio, já você vai começar a ver, e eu já falei isso aqui porque começou a acontecer entre os ministros. Um apontando o dedo do outro, querendo ver quem é o culpado da queda deles ou da iminente derrota deles. Eu vou mostrar aqui o carro de som nosso, que nós somos responsáveis também pela queda da popularidade deles. Por quê? Porque a gente está rodando nas ruas todos os dias contra o governo Bolsonaro. Aqui é em... Qual é o nome dessa cidade aqui? Lagoa d'Anta, é no Rio Grande do Norte. Eu vou mostrar aqui um trecho do carro de som rodando lá, ó. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso.
aqui um trecho lá em Lagoa d'Anta, ficou rodando lá várias horas e a gente vai continuar denunciando os crimes deles nas ruas, que todo mundo tem que saber dos crimes desses bandidos. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Não se esquece também de se inscrever no canal. No primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo também o PicPay, deixo as minhas outras redes sociais também, deixo o link, ó, entra no nosso canal do Telegram, tem o link lá, é t.me/Thiago Resiste. Entra lá no nosso canal do Telegram, que lá eu coloco coisa sobre o vídeo. Eu vou começar a enviar conteúdo lá no Telegram que não vem pro YouTube. Então, se inscreve lá no nosso canal do Telegram. Deixa também link para os grupos. Então, tem tudo lá no primeiro, aqui embaixo no primeiro comentário do vídeo. E aqui vão aparecer bolinhas para você se inscrever no canal, para você se inscrever no segundo canal, que é o canal Thiago dos Reis. Inscreva-se lá e para você ver outro vídeo. Falou!